Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Amém? O nosso café de pastores na verdade, nós entendemos que é um encargo liberado na vida das pessoas que ainda não são pastores também, que estão chegando para o ministério, que estão entendendo algumas coisas em relação ao propósito de Deus para as suas vidas, ao encargo profético de Deus sobre as suas vidas. Então, além de ser um culto para líderes e obreiros, esse culto direcionado à nossa liderança, aos nossos obreiros da Igreja Atalaias, mas nós entendemos também que fosse necessário abrir para que as pessoas também de outras denominações pudessem participar e assim pudesse ser liberado esse encargo profético também sobre o coração dos nossos irmãos. Porque nós entendemos que a igreja de Jesus é uma só, amém? A igreja de Cristo é única, é aquela que vai para a eternidade, que vai para os céus. Como nós temos uma visão de reino, nós não trabalhamos pela denominação, mas nós trabalhamos pelo propósito eterno de Deus, amém? Então nós somos uma família em Cristo Jesus, mesmo você de outra denominação. Você pode ser de outra denominação, mas você pertence à mesma igreja que eu. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 1. Na medida que você for encontrando, vá se colocando de pé. Lucas capítulo 11, versículo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Quem achou, diga amém. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amém? Eu vou repetir. Aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, Jesus estava orando. Quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amém? Até aí, fecha sua Bíblia, vamos orar. Espírito Santo, nós entregamos o nosso coração, nossa mente, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nós rendemos a Ti, ao poderio, Senhor, da Tua majestade, da Tua glória, para que a Tua palavra reine, para que a Tua palavra governe nessa manhã. Por isso, fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Alinha, Senhor, o nosso coração, alinha o nosso espírito com o Teu espírito, alinha o nosso pensamento com os Teus pensamentos, alinha, Senhor, os Teus propósitos, Senhor, aos nossos propósitos. Fique à vontade, Espírito Santo, nós te damos liberdade para conduzir a palavra, para conduzir, Senhor, a mensagem nessa manhã. Fala conosco, em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você for aplaudir, capricha para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar-se, querido. Jesus estava orando e eles pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre ser imitador de Jesus. Porque na verdade, o real propósito da igreja de Cristo é seguir o modelo de Cristo. A vida de Jesus, ela foi um exemplo de modelo a ser seguido. Por isso que os cristãos foram chamados de cristãos, porque eles eram identificados à vida de Cristo. Quando alguém olhava para uma pessoa que tinha um comportamento como o comportamento de Jesus, que agia como Jesus agia, porque Jesus deixou um modelo. Jesus tocou o mundo com a sua vida. Ele tocou gerações com a sua vida. E quando alguém identificava uma pessoa pelo seu comportamento cristão, pela sua vida cristã,
Então começaram a surgir os cristãos. A palavra cristão surgiu por um comportamento que alguém imitava ou que alguém predizia da vida de Cristo Jesus. E esse é o propósito da igreja de Jesus, seguir o modelo de Jesus, seguir o modelo de Cristo. Nos tempos atuais nós vemos a igreja buscando os dogmas da terra, buscando as coisas desse mundo, e os nossos cultos perderam o propósito, perderam a identidade cristã. E eu estou falando da igreja de Jesus numa forma geral. Tem aqueles remanescentes que têm mantido a sua aliança com Deus. Eu acredito que a igreja Atalaias está lutando para voltar à raiz do Evangelho. Eu acredito que mesmo a igreja de Cristo, que tem a sua palavra verdadeira, a sua mensagem cristocêntrica, ainda está lutando para voltar a uma raiz muito maior, porque o cristianismo é muito maior do que tudo aquilo que nós estamos vivenciando, proferindo, pregando. E às vezes nós estamos até tendo atitudes de justiça, de misericórdia, de amor, mas ainda há um caminho a ser seguido, ainda há algo mais a percorrer. Existe muito mais ainda a ser feito. Eu tenho certeza que todo profeta de Deus, todo homem alinhado com o céu, por mais que ele faça tudo que ele está fazendo, com todo o seu esforço, com toda a sua dedicação, com toda a sua vida, com todo o seu investimento em tempo, recursos, oração, propósito, ainda assim ele olha para a vida de Jesus Cristo e enxerga um caminho a ser percorrido. Olhando para Jesus, comparando-se a si mesmo, percebe-se que existe uma grande distância e um caminho a ser percorrido até a vida de Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, quando ministrou sobre a igreja, ele disse: olha, Deus liberou 5 ministérios. Ele deu um para pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento da igreja, até que cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento, obrigado, Fia, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, a imagem do varão perfeito que é Jesus, até que cheguemos à unidade da fé. Sabe o que significa aqui? Que os 5 ministérios são importantes: pastor, mestre, apóstolo, profeta, evangelista, mas até que cheguemos à unidade da fé. Porque quando você chegar à imagem de Cristo, quando nós chegarmos à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, o apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista já não são mais necessários. É quando a igreja está preparada para o arrebatamento de Cristo. Jesus vem buscar uma igreja santa, uma igreja sem ruga, sem mancha, uma igreja irrepreensível, uma igreja perfeita, uma igreja que chegou à estatura do varão perfeito que é Cristo. É essa igreja que Jesus vem buscar. Eu acredito que o arrebatamento acontece para nós ao tempo em que nós vamos nos alinhando com Deus. Elias foi transladado, foi levado à eternidade. Enoque andava com Deus e foi arrebatado. O arrebatamento chegou para eles. Por que será? Eu acredito que uma vida de alinhamento tão profunda com Deus, que a estatura do varão perfeito os levou a um arrebatamento, a subir para a eternidade. Nós temos um objetivo, irmãos: alcançar a plenitude de Cristo em nossas vidas. Então, por mais que nós estamos fazendo, estamos produzindo, estamos ali fazendo obras sociais, servindo no reino de Deus, edificando pessoas, pregando a verdade, concluindo o evangelho, mas ainda assim, se você der uma analisadinha na sua vida, e eu estou falando de mim, eu me reconheço. Quando eu olho para mim e olho para Cristo, eu vejo uma grande distância e um caminho ainda a ser percorrido. Por isso eu não posso me conformar com a vida que eu tenho. Eu não posso me conformar
com o ministério que eu estou levando. Eu não posso me conformar com o cristianismo que eu estou vivendo. Eu preciso continuar buscando o aperfeiçoamento. Quando um pastor, um obreiro, um líder chega a um ponto que ele diz, não, está tudo bem, agora eu alcancei o meu nível, é até aqui que eu gostaria de chegar. E aí você relaxa e descansa e se considera apto, pronto, preparado. Irmão, você voltou ao ponto zero. Está longe da realidade do reino de Deus. Deixou de crescer, deixou de produzir. Eu estou falando de crescimento interno. Eu estou falando de crescimento por dentro, não por fora. Porque às vezes você pode crescer por fora e diminuir por dentro. Naquele grande dia muitos dirão, Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino dos céus. E uns dirão, mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz muitos sinais e maravilhas em teu nome. E ele vos dirá, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Significa que você pode produzir, você pode fazer até milagres extraordinários, como maravilhas e sinais, e ainda assim ser cortado da eternidade, ser deixado de fora do reino eterno de Deus. Então, o negócio não são os resultados, não é o que você está produzindo externamente, mas internamente. Eu acredito que a alma mais preciosa que você precisa ganhar para o céu é a sua. Porque se você não conseguir ganhar a sua própria alma, você nunca vai ganhar a alma de ninguém. E a nossa alma nós ganhamos todos os dias. Nós estamos ganhando a nossa alma a cada manhã, a cada alinhamento com Deus, a cada renúncia, a cada arrependimento. Arrependimento, pastor, arrependimento, porque nós temos que estar preparados para nos arrepender de novo. Estar apto para a exortação, a admoestação de Deus, o confronto de Deus na nossa vida todos os dias. Eu estou há 13 anos, há 14 anos, pregando o Evangelho de Cristo. E ainda estou vivendo admoestações de Deus todos os dias. Estou aprendendo todos os dias. E sei que ainda tenho muito mais do que aprender ainda. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, até se tornar um dia perfeito. Eu preciso me manter nesse lugar, se eu quero viver a luz da aurora. Um lugar onde os meus ouvidos estão atentos às correções de Deus. Por isso, irmãos, os discípulos de Jesus queriam aprender com Jesus. Jesus estava vivendo uma vida de oração. E aí eles disseram, nos ensina a orar. Eles observavam Jesus. O texto diz que Jesus estava orando, e quando ele terminou de orar, os discípulos estavam esperando Jesus terminar a sua oração para dizer, mestre, nos ensina a orar. Havia uma observação. E eles não pediram, nos ensina a pregar. Não era pregar, nos ensina a jejuar, nos ensina a cantar, nos ensina a evangelizar. Não, era só, nos ensinem a orar. Porque pregar, cantar, evangelizar nasce de uma vida de oração. E eles viam seu líder orando. Lucas 5,15 diz que a fama de Jesus crescia, que o seu nome se divulgava, e as multidões se ajuntavam para ouvir e para ser curado por ele. Mas o versículo 16 diz que ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus deixou um modelo, irmão. A maioria de nós, quando chega ao sucesso, quando chega a fama, a prosperidade, quando chega ao crescimento ministerial, quando nós somos aplaudidos, reconhecidos por pessoas, quando não falta dinheiro, quando não falta recursos, nós reduzimos o nosso nível de intimidade, de relacionamento com Deus.
porque nós temos mais o que fazer, nós temos mais o que resolver no nosso dia. Nós temos a vida para viver, porque os recursos nos dão oportunidade, porque a prosperidade chegou, e quando a prosperidade chega, nós também somos cercados por muitas pessoas, muita gente batendo nas suas costas, querendo a sua atenção, querendo andar com você. Então nós somos presos pelo sistema do nosso cotidiano. Nós não podemos, irmão, nos afastar da oração por aquilo que engloba a nossa volta, por aquilo que toma o nosso tempo diário. Nós temos que estabelecer uma prioridade. Jesus fazia isso, e ele demonstrou e deu um exemplo de vida a ser seguido. A multidão estava atrás dele, o povo queria andar do lado dele, muitas pessoas comentando sobre o seu ministério, falando das curas, dos sinais e maravilhas, mas a Bíblia diz que ele se retirava. Jesus abandonava a multidão, deixava as pessoas. Cadê Jesus? Onde é que foi Jesus? Jesus sumiu. Ele estava aqui agora mesmo. Não, ele saiu pelas portas do fundo, ele saiu de fininho, para que ninguém percebesse. E aonde ele foi? Ele foi lá do outro lado, ele atravessou a margem, ele foi orar, ele foi se afastar no deserto para orar. O nosso problema é que nós não sabemos a hora de ficar com Deus. Nós achamos que o nosso ativismo religioso, a prática das nossas obras, é estar com Deus. Mas não é. Quando você vai para o campo pregar o Evangelho, cantar, ministrar na igreja, e alguém diz: você está com Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Você pode estar fazendo a obra de Deus, mas por favor separe o que é fazer a obra de Deus e o que é estar com Deus. Enquanto Marta está afadigada com os afazeres e ela estava servindo Jesus, Maria estava sentada nos pés, estava com Jesus. Marta reclamava e dizia: mas essa daí não faz nada. E Jesus dizia: você está afadigada com muitas coisas, Maria preferiu a melhor parte dela, não lhe será tirada. Porque uma única coisa necessária, e cutuca o teu irmão do seu lado e diga para ele: essa é a única coisa necessária. Porque é a partir dessa única coisa necessária que todas as outras coisas nascem, dentro do propósito de Deus. Escute, entenda o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sem uma vida de intimidade, de oração, sem você sentar nos pés de Jesus, você corre o risco de trabalhar para Jesus, fazer a obra de Jesus e não conhecê-lo. E por não conhecê-lo, você fará o que você quer, o que deu na sua telha para fazer, e não o que está determinado pelos propósitos de Deus para você. Eu preciso entender que às vezes o que Deus tem para mim não é o que eu quero, não é o que eu desejei ter. Na verdade, 99,9% dos casos, o chamado de Deus é oposto ao desejo nosso. Você pode desejar depois da paixão, depois do encontro, e aí você se apaixona por aquilo que Deus determinou para você. Mas antes, quando você ouve um chamado, você diz: ah, não, eu não fui chamado para isso. Tô fora, meu irmão. Você é louco, cara. Mas quando você tem um encontro com Deus e essa paixão vem, aí você começa a se apaixonar por isso. E aí o seu chamado pode ser a África, pode ser o Peru, o seu chamado pode ser, irmão, a Índia, o seu chamado pode ser os moradores de rua, o seu chamado pode ser em um lugar que ninguém quer estar, mas você quer, porque nasceu da paixão. Da paixão. É o sonho de Deus se transformando os seus sonhos. É isso que Deus quer, que você deseje. Mas esse é o segundo estágio. E quando a maturidade chega em relação ao propósito de Deus para as nossas vidas. Porque na primeira instância existe uma luta, uma relutância dentro de você em relação àquilo que Deus
propõe a você. E eu sugiro que você não relute mais, que você apenas tente entender. Diga: Deus, Senhor, se o Senhor tem um plano na minha vida, e é esse que o Senhor está dizendo, me ajuda a entender. Acende o fogo no meu coração. Como diz aquela canção, para que eu não resista. Jesus tocava as pessoas, irmãos, com o seu estilo de vida. Se nós queremos tocar as pessoas lá fora, nós vamos tocar com o nosso estilo de vida. Eu estou pregando isso aqui, quase sempre estou dizendo essa frase, eu acho que eu vou continuar dizendo. Não ouça nenhum pregador. Ouça a Bíblia. Ouça a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode ser pregada, irmão, de várias formas. E a forma mais excelente de se pregar o Evangelho é com a sua vida, é com o seu estilo de vida. Você pode pregar sem abrir a sua boca. Você pode pregar com um gesto. Você pode pregar com o seu caráter, com a sua integridade, com a sua honestidade, com o seu comportamento. Às vezes num abraço, um perdão liberado, a misericórdia, a graça concedida a alguém. Você está pregando mais do que 1000 palavras. Mais do que você ler a Bíblia, professar a Bíblia. Nós podemos ter uma palavra verdadeira, mas se nós não tivermos um estilo de vida verdadeiro, até a palavra verdadeira que sai da nossa boca cai por terra. Por isso que um líder, ele deve influenciar os seus liderados. Ele deve ser um pai de influência. Porque ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo. Jesus orou pelos discípulos, mas ele também ensinou eles a orar. Ele também ensinou a orar. Vocês estão vendo aqui a minha vida de oração, Jesus orando, mas ele disse: venha cá, eu vou ensinar vocês a orar. É assim que deve ser a oração de vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Às vezes a gente pensa que a oração do Pai Nosso é para repetir, é para a gente ler, ou para a gente orar a mesma oração repetitiva de Jesus aqui descrita em Lucas 11. Mas não, a oração modelo de Jesus está ensinando o propósito da oração, o sentimento da oração. É uma oração de aprendizado. Quando Jesus ensinou a orar, ele está dizendo: esse é o propósito da oração. Venha a nós o teu, seja feita a tua. O reino, que significa reino? Reino é o governo de Deus sobre o homem. Não, o reino de Deus é fazer a obra social. Não, é mais do que isso. É Deus governando sua mente, seu coração e seus sentimentos. E por que você serve pessoas? Porque você está sendo governado por Deus. Há pessoas que fazem obras sociais e se gloriam por isso. Não, eu fiz o meu trabalho do bom samaritano. Aleluia. Fiz a minha parte hoje. Isso é ser igreja. Minha consciência está limpa. Sabe quando, irmão, você diz que a sua consciência está limpa? Quando você faz algo por alguém, é porque você não entendeu. Quando você se sente bem por entregar uma peça de roupa, um sapato, um prato de comida para um pobre necessitado, e você diz que se sente bem, você não entendeu nada. Você não é a igreja de reino. Porque alguém que tem os sentimentos de Cristo não se sente bem, se sente pior. Porque aquilo que nós fazemos
não é o suficiente. Você não consegue abraçar tudo. Os verdadeiros missionários, quando vão para o campo, eles fazem de tudo para ajudar os necessitados e voltam angustiados, arrebentados, porque tudo que fizeram não foi suficiente. E esse é o sentimento que te destrói por dentro. Um sentimento de que eu quero mais, eu preciso de mais, eu tenho que fazer mais, eu preciso lutar por algo mais. A verdade é que se você se sente bem, é porque você não se importa. Só quer um tapinha nas costas. Não entendeu? É como homens que vê árvores que andam. Foi uma palavra liberada. Você entendeu o que é servir no reino? Servir pessoas. Mas não entendeu o propósito. É o primeiro toque. Jesus precisa tocar em você de novo, para que a sua visão se torne distinta, clara, viva, para que você seja inserido realmente no propósito eterno de Deus. Muitos de nós vivenciamos isso na nossa caminhada, porque eu olho para a minha caminhada cristã, e quando eu olho para trás eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu tive que desaprender, e o quanto eu ainda estou aprendendo. E aí me traz à memória aquele texto em que Jesus cura o cego, que é a primeira vez que ele toca no cego, e ele pergunta: o que vês? E ele diz: eu vejo homens, mas os vejo como árvores que andam. Ou seja, uma visão embaçada, uma visão turva. Algum milagre aconteceu, alguma coisa miraculosa aconteceu, porque era cego, passou a ver, mas está vendo distorcidamente. Nós experimentamos um toque milagroso de Deus, mas a verdade é que nós precisamos de um segundo toque. Muitas vezes precisamos de um terceiro toque, de um quarto toque, porque progressivamente alguma coisa está acontecendo, mas ainda não está perfeito. A visão ainda não está clara, não está limpa. Isso tem acontecido com muitas pessoas, e eu tiro por mim mesmo. Entenda, querido, que o Evangelho é a sua vida, não é a sua pregação, não é a sua liderança, não é o cargo que você ocupa, não é a frente que você está. As pessoas só vão seguir você se você mostrar o caminho, porque ninguém segue alguém que não sabe para onde está indo. E há dois tipos de líderes: há o líder que comanda e há o líder que manda. O que comanda é aquele que faz junto com as pessoas, é o que está junto, é o que vai na labuta junto, é o que mostra, é o que vai primeiro. Há o líder que manda só, ele é o que dá ordens, só sabe dar ordens. O que comanda, ele tem autoridade do céu, mas o que manda, ele tem autoritarismo. Deus não te chamou para ter autoritarismo. Ele te dá a autoridade dos céus. E para isso você tem que viver a vida de Deus. Você tem que ser o exemplo. A primeira cruz é a sua. A primeira morte é a sua. Jesus foi para a cruz nos dar um modelo. Ele foi o primeiro. Lembra de Estevão? O céu aberto, Estevão sendo apedrejado. Ele proferiu as mesmas palavras que Jesus. Ele disse: Pai, não impute esses pecados aos homens, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Recebe o meu espírito. Estevão usou as mesmas palavras que Jesus na cruz no dia da sua morte, porque ele estava seguindo um modelo. O modelo era Jesus. A primeira cruz foi a de Cristo. E agora se prepare, porque ninguém pode seguir a Cristo se não trazer a sua cruz, se não negar a si mesmo e não carregar a sua cruz.
Você tem um propósito, e esse propósito é a cruz. Você tem que ir até um lugar chamado caveira, lugar de morte, e tem que consumar como todos os homens de Deus. Siga o modelo. Seja imitador de Jesus. Quem quer imitar Jesus, irmãos? Não, eu estou falando sério. Quem tem coragem de imitar Jesus é uma vida muito louca. Se você quer mesmo imitar Jesus, preste bem atenção na vida e no estilo de vida, de caminhada dele. Jesus não era controlado pelas pessoas. Pelo contrário, ele confrontava a religião. Os fariseus mandavam, atavam fardos pesados nos homens, mas Jesus amava o suficiente para falar a verdade. A gente quer imitar Jesus como? Se nós não nos alinhamos a um estilo de vida de Cristo, primeiro tem que acontecer em nós, para a gente ter autoridade para confrontar. E eu não estou falando de um confronto de ofensa. Eu estou falando de um confronto de amor. Jesus confrontava a religião, enquanto os fariseus atavam fardos pesados sobre a vida dos homens. Eu penso, irmão, que o pecador ele tem que ser tido com paciência, com misericórdia e cuidado. Mas o que toca no manto, o que toca no manto santo, eu estou falando do sacerdote, do líder mal intencionado, os que atam fardos pesados. Se você ler na Bíblia, você vai ver que Jesus, se ele era duro com alguém, ele era duro com esses caras. Se Jesus não tinha paciência com alguém, Jesus não tinha paciência com esses caras da religião, os fariseus. Se tinha alguém que Jesus liberava uma palavra ofensiva, era para esses caras. Chamavam eles de sepulcros caiados, hipócritas, que adornam os sepulcros dos profetas, mas são eles que mataram seus pais. Foram seus pais que mataram os profetas. Jesus tinha uma palavra dura para esses caras. Ele dizia que esses caras ficavam nas praças, nos banquetes, nas primeiras cadeiras das sinagogas. Gostavam das saudações nas praças. Gostavam de ser chamado pelos homens de mestre. Jesus confrontava eles e dizia: vocês são isso. O prato de vocês é limpo por fora, mas por dentro é sujo. Jesus usava a vida deles como exemplo. Ele dizia: está vendo esses caras? Ouçam o que eles dizem, porque eles até pregam a verdade. Eles até pronunciam as escrituras. Ouçam eles, mas não sejam como eles. Eles dão o dízimo do linho, da hortelã. Eles cumprem parte da lei, mas a principal parte eles não cumprem. E me desculpe, irmão, se nós queremos estabelecer um modelo correto do reino de Deus nos nossos dias, primeiro com a nossa vida, depois nós vamos ter que confrontar a religião. A nossa vida tem que estar alinhada com aquilo que nós vamos pregar. Nós temos que destronar a religiosidade, desmistificar a igreja de Jesus de um princípio mamônico, religioso, hipócrita, que faz culto por dinheiro,
prega coisas materiais, que ensina coisas que não estão no reino, que não estão nos propósitos de Deus. Que ensina pessoas a buscar coisas almáticas. Terra, terra e terra. O seu reino não é desse mundo. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, nem pelo que há de comer, nem pelo que há de beber, nem pelo que há de vestir. Buscai antes o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o reino de Deus. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. A única forma de aderir às coisas do reino de Deus é dar lugar ao Espírito. O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O Espírito vos guiará no caminho da verdade e da justiça. É o Espírito que nos leva em um alinhamento com o reino dos céus. É o Espírito que muda a nossa natureza. A nossa natureza carnal, a nossa natureza adâmica, a natureza carnal e diabólica. Mas quando nós recebemos o Espírito, nós recebemos uma nova natureza, a natureza divina. Eu estou falando de uma natureza, eu estou falando de uma mudança interna. Metanoia é isso, é mudança da natureza, é mudança de hábito, de pensamento, de sonho, de propósito, de vida. Aleluia. Por isso nós temos que pregar a verdade em tempo e em fora de tempo, admoesta, exorta. A Bíblia diz em Marcos 10, 21 que Jesus amou o jovem rico. O texto diz que ele o amou. E porque amou, ele disse a verdade. Ele disse: cara, você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres, se realmente queres ter um tesouro no céu. Porque o coração do rico estava preso na riqueza. Tanto que ele abaixou a cabeça, emudeceu e foi embora triste. Não teve a capacidade de renunciar. Mas Jesus falou a verdade, porque o amava. Eu preciso dizer isso aqui. A verdade não pode ser dita porque somos os donos da verdade, porque nós não somos. A verdade não pode ser dita porque somos melhores, porque não somos. A nossa pregação não pode ser dura porque nós somos santos demais, porque não somos. A verdade tem que ser dita porque amamos. Porque se não amarmos, a verdade pode matar mais do que salvar. Olhe para o teu irmão e diga para ele: não comprometa a verdade para agradar homens. Porque nós corremos o risco de cair no segundo extremo. Para ser bem visto, bem quisto, para mim poder voltar de novo naquela igreja que me convidou para como preletor da noite. Eu preciso pregar uma mensagem que vai explodir, que vai quebrar tudo. E aí você se preocupa em agradar as pessoas. Gálatas 1:10, Paulo disse: busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro eu agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo.
Então eu vou dizer algo: agradando homens, você não é servo de Cristo. Sabe aquela mensagem? Receba a vitória, a bênção está chegando, vejo algo poderoso, Deus vai te dar, Deus vai te honrar, o teu nome vai soprar na terra, a roda gigante gira, você está embaixo, vai ficar em cima. Sabe essas mensagens que diz que o tempo da dupla honra, que a vitória, a bênção, a explosão de Deus, o milagre de Deus, e só tem isso. Essa que agrada homens. Se estivesse agradando homens, não seria servo de Cristo. Você não seria servo de Cristo. Você seria um animador de plateia, um massageador de ego, um motivador humano. Deus não te chamou para isso. Você não é servo de Cristo fazendo isso. Há muitas pessoas fazendo isso. E sabe qual é o meu alerta? Acorda, meu irmão, descubra o Evangelho. Pega a tua Bíblia e compare as mensagens bíblicas com o que você escuta no rádio, na televisão, com o que você escuta na igreja, onde você está. Compare. Por isso, não ouça um pregador, ouça a Bíblia. E quando você ouvir a Bíblia, o pregador, quando ele estiver pregando a Bíblia, você vai dar glória. Quando ele estiver pregando a Bíblia, você chora, você adora, você vibra. Eu sei do que eu estou falando. Toda semana eu estou pregando em uma igreja. E eu prego essa mensagem. E as pessoas ficam quietas assim, toda murcha, olhando com cara de assustada. Eu digo para elas: cadê o glória a Deus, irmão? Esses dias eu fui numa igreja que os irmãos pulavam, dançavam, rodopiavam, plantavam bananeira. Até o cara do louvor não conseguia ficar quieto. Eu falei: meu Deus, essa igreja até avivada, né? Irmão, quando eu comecei a pregar, acabou. Eu falei: cadê o fogo de vocês, irmão? Isso não é avivamento, isso é animamento. Eu não sei nem se existe essa palavra, animamento, mas é animamento. Divertimento, animamento, entretenimento. Alegra. E às vezes você entra num reteté, não é no reteté do céu, é no seu reteté. Tem gente que falou: fui tomado pelo Espírito Santo. Foi nada, mentira, o Espírito Santo não toma ninguém. Ele compartilha, ele participa junto. Você vê tudo, você sente tudo, você pensa. Porque o Espírito Santo é o maior ensinador de todos os tempos. Se alguém caiu e não sabe o que aconteceu, caiu endemoniado. O Espírito é o que convence do pecado, da justiça e do juízo. Como é que o Espírito toma o corpo e você não foi ensinado na justiça e no juízo? Não é o Espírito de Deus. Aí alguém começa a dançar e pular e fala: foi o Espírito Santo que me tomou. Não foi não, foi você mesmo. E eu não sou contra não, irmão. Eu gosto de pular, de dançar, de sapatear, de correr, de dar cambalhota, de dançar. Mas eu sei que o que eu estou fazendo é a minha alegria, a minha emoção. Não podemos ter uma super espiritualidade. Tem irmão que só quer ter uma aparência de super espiritualidade. Um manto, mistério. Vejo algo. Eu não sei o que é, mas é algo. Cuidado com esse tipo de coisa. Acorda, meu irmão. Deus mandou entregar um presente. Que presente? Não, tem uma porta. Que porta? O que tem do outro lado da porta?
Não, eu sei que é uma porta. A porta, Deus vai abrir a porta. Não, você tem que explicar direito, meu irmão. Que porta, o que tem do outro lado da porta. Para que serve essa porta? Para onde vai dar essa porta? Deus não é Deus de confusão. Mas nós gostamos de super espiritualizar. Chega disso, gente. Eu sou pentecostal, irmão, mas eu não posso aceitar essas coisas. Eu não posso aceitar avivamento sem palavra. E eu falei isso nessa igreja. Eu falei, irmão, eu não entendo vocês. Vocês pulam, dançam aqui. Agora que tem a palavra, cadê? Porque eu não entendo avivamento sem palavra. Você só pode se emocionar depois das escrituras, depois do que você ouve de Deus. Se não é a palavra que produz o avivamento em você, não vai ser outra coisa. Se não são as verdades de Cristo, as verdades do reino de Deus, que produz motivação, alegria na sua alma para chorar, para dançar, para pular, para se ajoelhar, para se render, não será outra coisa. Aleluia! Não, pregador, você está fanático demais. Você está falando uma coisa assim muito fanática. É só correção, é só confronto. Mas Jesus confrontava. Ele dizia aos hipócritas: bem profetizou Isaías a vosso respeito, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Jesus batia o martelo, irmão, no prego, na cabeça do prego. Ele acertava o alvo. E nós só queremos uma mensagem que massageie o nosso ego. Jesus confrontava as pessoas da sua terra, da sua nação. Lucas 4:28 diz que todos estavam na sinagoga. Quando ouviam a sua pregação, ficavam cheios de ira, e levantando-se, expulsavam da cidade, e levaram Jesus até o despenhadeiro do monte da sua cidade, aonde estava edificada, para ali o precipitarem do monte. E Jesus fugiu, ele conseguiu escapar. Você consegue imaginar, meu irmão, um culto na igreja, aonde o pregador é tirado à força do altar e é levado para fora para ser morto, para ser jogado de um despenhadeiro? Porque não gostaram da sua mensagem? Aconteceu com Jesus. Até a sua família. João 7,5 diz que nem os seus irmãos criam nele. Nem os seus irmãos. Até a sua família. Jesus confrontou os seus companheiros de trabalho, os seus discípulos, os que andavam lado a lado, os que sentavam na mesa com ele. João 6,60 diz que muitos discípulos, quando ouviam o que Jesus estava pregando, diziam: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam seus discípulos, disse-lhe: vocês se escandalizam? Podem ir embora. Pois o que seriam se vissem o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, e a carne para nada se aproveita. Mas as palavras que eu tenho a vocês são espírito e vida. Sabe essa mensagem pesada, dura, confrontativa, de confronto na sua vida? São espírito e vida. Sabe essa mensagem que diz para você todo dia: martela na tua cabeça, te arrepende. Martela na tua cabeça, muda de vida. Martela na tua cabeça, perdoa, libera perdão. Libera na tua cabeça, faça o bem a quem te faz o mal. Essa palavra que faz você mudar de comportamento que você não quer mudar, porque os seus sentimentos e as suas emoções, as suas razões, meu irmão, teu orgulho está gritando. Mas essa palavra que martela na sua cabeça são espírito e vida.
espírito e vida. Aleluia. Aleluia. Aí os líderes tramaram a morte de Jesus. Sua própria terra o rejeitou. Sua própria família achava que Jesus estava fora de si, que estava ficando doido. Seus companheiros, seus amigos, discípulos íntimos, o abandonaram, porque ficaram ofendidos. Quer saber, irmão? A palavra só faz mal para quem pratica o mal. Sabe por que você se ofende? Porque você quer isso. A palavra só faz mal para quem pratica o mal. Tem um monte de gente sentando a lenha na internet porque a gente fala mal. A gente fala mal não, a gente prega contra, confronta um sistema de cantores e pregadores que cobram para pregar e para cantar. Sabe, os que relutam são os que querem vender, são os que querem comprar. A palavra só faz mal para quem pratica o mal. É porque você não quer abandonar esse erro. E aí você quer buscar um gancho dentro da palavra para continuar dentro do erro. É sempre assim. Quando você quer uma desculpa para vivenciar algo, você vai procurar lá na Bíblia. Não, peraí, eu vou ver aqui. Eu vou achar um álibi. Ai daquele que mudaram uma vírgula. Ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho, seja considerado um maldito. Ai daquele que mudar uma vírgula, um tio que seja da minha palavra, diz o Senhor. Está na Bíblia. Aleluia. Mas Jesus continuava determinado, ele continuava obedecendo o Pai, mesmo com tantas afrontas, com tanta rejeição. Se nós obedecemos a Deus por amor, nós não nos sentiremos ofendidos quando Deus for duro conosco, quando Deus nos confrontar. Nós precisamos entender que o amor e o julgamento de Deus é perfeito. Não só o amor, mas também o julgamento de Deus. Aquele que veio trazer paz ao mundo trouxe espada. Mateus 10:34 diz: eu não penseis que vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Foi isso que Jesus disse: eu vim trazer espada. Porque a palavra provoca isso, irmão. A espada corta primeiro em nós. É uma espada afiada de 2 gumes que penetra na divisão da alma, das juntas, da medula e do espírito, apta para separar as nossas intenções e os nossos pensamentos. Essa é a espada. Primeiro ela corta na gente. Primeiro ela vai esfaquear o seu ventre, ela vai esfaquear o seu ego, ela vai esfaquear o seu orgulho, e depois ela vai esfaquear aqueles que te ouvem pela mesma palavra que dividiu você por dentro. Deus nos ama, pastor, nos ama e também conhece as intenções do nosso coração. Os discípulos viram os frutos que Jesus produziu. Produziam autoridade, ousadia e produziam intrepidez. Ele falava manso, mas as pessoas diziam como ele tem autoridade. Por isso queriam aprender a orar com ele, dizendo: não, é fruto da vida de oração que ele tem.
Muitas pessoas não conhecem o poder que tem, essa é a verdade. Você não sabe o poder que você tem na vida de oração, irmão. No lugar de você ficar por aí 6 horas por mim, ora você, começa você. No lugar de você ficar mendigando nas portas, dizendo, irmão, coitadinho de mim, não entre em guerra. Você não sabe o poder que você tem poder na oração. A oração do justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. Moisés argumentou com Deus, disse, eu sou gago, Senhor, eu não. Não, filho, você não sabe o poder que você tem dentro da oração. Jeremias disse, Senhor, eu sou uma criança. Ele disse, não digas eu sou uma criança. Sabe por quê? Porque dentro de uma vida de intimidade, de relacionamento, de oração com Deus, até uma criança vira um gigante. Aleluia! A sua palavra é espírito e vida. A palavra que Deus tem nos dito são espírito e vida. Por isso nós precisamos de pregações vivas. E nós só teremos pregações vivas se nós vivermos uma vida de oração. Se nós quisermos uma vida santa, nós precisamos orar. Mas se nós quisermos orar, nós vamos ter que ter uma vida santa. Irmão, não dá para viver oração sem santidade, nem santidade sem oração. Ler é bom, ler a Bíblia é muito bom, mas orar é melhor. Orar é melhor. Ler sobre oração e não orar é o mesmo que você ler sobre culinária e não ter os ingredientes para preparar os alimentos. Tiago 5,17 diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ou seja, eu e você não temos diferença de Elias. Mas Elias orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e a terra deu. E a chuva desceu sobre a terra e a terra produziu os seus frutos. Sabe que Tiago está dizendo? Está dizendo que nós podemos orar, porque Elias orou e aconteceu, porque Elias orou e não choveu por 3 anos, porque o poder da oração de Elias, aleluia, nós temos esse mesmo poder na oração, porque Elias era igual a mim, igual a você e orou. Ele alterou o curso da natureza. 3 anos e meio não choveu. Com isso ele estrangulou a economia, desafiou a idolatria, desafiou o ocultismo, por causa de uma vida de oração. Elias orou. E quer saber? A oração muda as coisas, mas ela não muda só as coisas. Ela também muda as pessoas. Ela muda você que ora. E depois ela muda as circunstâncias à sua volta. Pastor, está difícil, vai orar. Pastor, estou nervoso, vai orar. Não vai pescar, não, vai orar. Pastor, está difícil, estou nervoso, estou chateado, estou preocupado. Vai orar. Vai ter comunhão com Deus. Ore. Mas nós precisamos de paixão na oração. Não é a oração cronometrada. Meia hora. Glória a Deus. Hoje eu fiquei meia hora na presença do Pai. Não é essa oração cronometrada. É oração de paixão, não tem relógio. Estar com Deus é um desejo. Não é um sacrifício. Essa oração apaixonada. Segundo, a oração apaixonada tem propósito, tem sentimento. Porque se você está apaixonado por Deus, você se apaixona por tudo que Ele ama e é apaixonado. Por isso o salmista no Salmo 119, versículo 136, ele disse: os meus olhos se derramam como rios, porque os homens não guardam a sua lei. Imagine só,
O salmista está chorando porque as pessoas não obedecem, não cuidam da lei do Senhor. Você já chorou porque as pessoas estão no pecado? Você já chorou porque as pessoas estão morrendo nas drogas? Você já sentiu alguma coisa pelos rebeldes? Estou falando de sentimento de lágrimas. Estou falando de você se importar. Porque da maioria das vezes nós só queremos pregar. E cada um no seu quadrado. Eu fiz a minha parte. Você que se dane, meu irmão. Quer, não quer, que se lasque. Alguns dizem, eu não vou jogar pérolas aos porcos. Você não está entendendo ainda. Se Jesus tivesse que desistir de mim, porque mesmo depois da graça eu falhei com Ele, Ele desistiria de mim inúmeras vezes. Mas Ele não desistiu. Por isso o salmista disse, torrentes de águas nascem dos meus olhos. Havia sentimento. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele tinha que usar uma roupa de linho fino. Por que tinha que ser roupa de linho fino? Quem sabe? Hã? Alguém sabe? Porque ele não podia suar. Ele não podia suar dentro do Santo dos Santos. Deus não aceitava o suor. O suor representa a força humana. Mas ele podia chorar. As lágrimas eram aceitas, mas o suor não. Por isso não é por força nem por violência, diz o Senhor. É pelo meu Espírito. Salmo 126 diz, aquele que sai chorando, levando a semente preciosa, voltará com cânticos de alegria, trazendo seus molhos. Aleluia, aquele que sai andando e chorando. Irmão, você quer pregar o Evangelho, pregue também com as suas lágrimas. Você tem uma semente, você tem uma palavra, mas a pergunta é, você tem lágrimas? Você tem sentimento? Você se importa realmente? Porque se os nossos olhos estão secos, é porque o nosso coração está seco. Se o que sai da nossa boca não tem vida, é porque o nosso coração está vazio de Deus. Cuidado com o sucesso. Porque você pode até bater o peito assim e dizer, mas eu estou indo muito bem. A minha igreja está crescendo, que é uma beleza. Aleluia, glória a Deus. Cuidado com o sucesso. Porque naquele grande dia do juízo de Deus, Ele vai provar a qualidade, não a extensão da obra que nós realizamos. Ele vai provar a qualidade. Porque você pode ter uma igreja grande, cheia de gente vazia. Você pode ter uma igreja cheia de pessoas sem propósitos, sem vida, sem transformação, sem propósito de Deus. Por isso toda obra que foi gerada, ela será provada, irmãos. Será provada pelo fogo. Mas a que foi gerada na oração, essa vai resistir ao teste. A oração nos trará fome por almas. E a fome por almas nos levará de volta à oração. O crente, irmão, que tem visão espiritual, ele ora. E o que ora tem visão espiritual. Não dá para ter visão espiritual sem oração. E não dá para orar e não ter visão de Deus.
Se você entrou na oração, você vai ter o céu aberto, vai ter visão. Cuidado, meu irmão. Não edifique uma torre para si mesmo. Se você está chegando para o ministério, você que um dia vai ser pastor, você pastor que está aqui, a tua igreja não é uma torre para você mesmo. Não é um negócio para si mesmo. Não trate a igreja como uma opção financeira, dizer agora eu vou ser pastor porque pastor dá dinheiro. Esse negócio aí é bom. Se você não se apaixonar pelo propósito de Deus e não estiver disposto a renunciar, não entra não, pelo amor de Deus. Haverá mais rigor para nós do que para Sodoma e Gomorra. O peso da balança para o sacerdote, para aquele que manuseia as escrituras sagradas. Irmão, o fariseu, o hipócrita, eles usavam as escrituras, por isso que Jesus não tinha paciência com eles. Por isso que Jesus era direto e reto e dizia: a porta do inferno para vocês é larga. E se você entrar para o evangelho para fazer isso, irmão, querer ser um pregadorzinho por dinheiro, por salário, por recompensa, querer ter uma igreja por status, por recompensa, por salário, você vai cair aqui, no mesmo lugar que os fariseus. Eu não estou dizendo que é errado um pastor ter salário. Eu não estou dizendo que é errado você receber da igreja. Eu estou falando de propósito, de intenções do coração. Paulo dizia: eu aprendi a ser fiel no tempo bom e no tempo ruim. Eu aprendi a ter de tudo e aprendi a não ter nada. Eu aprendi a viver com Deus na escassez e na fartura. Paulo está falando de períodos do seu ministério. Vai ter momentos que você não vai ter nada, mas a sua paixão é a mesma, a tua motivação é a mesma, o teu amor é o mesmo. E quando chegar o dia que você terá tudo, você vai convergir esse tudo ao reino, ao propósito do Filho do seu amor. Porque o seu coração não está preso a nada. Ser fiel com tudo não é ser fiel desfrutando, é ser fiel compartilhando, repartindo. Nós precisamos aprender a ser fiel também com tudo, porque a prosperidade virá, e na maioria das vezes nós somos mais provados por Deus na prosperidade e no sucesso do que na escassez. Na dificuldade nós somos bons, nós somos fiéis, nós choramos, nós oramos, nós lutamos. Pessoas vão para o monte todos os dias. Se você for lá no Menonitas, se você for lá no Monte da Quentinha, todo dia tem um crente lá. Um não, tem mais de um, tem um monte. Estão lá orando por um propósito pessoal, buscando a Deus todos os dias por coisas, por si mesmo, por si mesmo. Nós somos bons para lutar na dor. Por isso que a adoração que Deus recebe é aquela que você ergue as suas mãos sem intenção, sem propósito pessoal, sem trocadilhos. Você só ergue e diz: como é bom estar aqui, Jesus, como é bom tê-lo, eu te amo. A melhor oração é aquela que você não fala nada, é aquela que você só desfruta da presença, e você diz: é bom demais estar nesse lugar, é bom demais estar contigo, Pai. Essa é a oração que o Pai procura, dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. São orações sem palavras, é apenas gestos do coração e do sentimento.
Nós somos bons para orar, fazer campanha. Campanha para a porta de emprego, campanha para cura, campanha para vitória, subir um monte, fazer campanha para Deus mudar as coisas lá em casa, para Deus mudar o marido, para Deus restaurar a família. Nós fazemos campanha por um propósito nosso, pessoal. Nós oramos quando nós temos algum objetivo interesseiro que nos favorece, mas Deus está te chamando para que você aprenda a paixão, que você se envolva com os propósitos eternos de Deus, que você se envolva com o reino do Filho do seu amor, que você realmente se torne participante da sua graça, para que você possa ser inserido no seu reino. Deus quer te amadurecer, querido, te preparar por dentro, para formar em você um líder, um profeta, um apóstolo, um mestre, um evangelista, alguém que vai ser modelo a ser seguido. E um dia alguém vai cutucar você, vai dizer: cara, me ensina aí a orar como você ora, porque a tua vida é um exemplo. Aleluia! Do contrário, o seu ministério será uma torre de Babel. Você só vai querer ficar mais alto e mais alto e mais alto, a cada dia mais alto. O altar é divino, querido, a torre é humana. O maior inimigo do homem é o sucesso que ele adquire sozinho. Sucesso adquirido sozinho é um campo minado, e tem muitos pecados enterrados nesse campo minado: soberba, autossuficiência, desejo desordenado, mamon, estrelismo, vanglória. Jesus ficava famoso, a fama de Jesus se divulgava, a multidão vinha atrás dele. O que ele fazia? O que ele fazia, gente? É pro deserto orar. Para não subir ao coração. Eu entendo porque Jesus orava muito. Para não ser confundido aqui por dentro. Sentimentos, tanta gente cercando Jesus, aplaudindo Jesus, reconhecendo Jesus. Até o diabo provou Jesus dessa forma. Até o diabo falou: olha, eu te darei os reinos desse mundo se te prostrares. Tanta provação aos olhos, a nossa carne é miserável, a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos facilmente atraídos pelos dogmas, pelos interesses, pelas coisas dessa vida. E Jesus orava para lutar contra isso, porque ele era homem. A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que eu e você. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. E como servo, ele tinha as mesmas reações, emoções. Jesus sentiu fome, sede, raiva, medo, depressão. Jesus se sentiu depressivo, sozinho. Tudo que um ser humano sente, nas suas emoções, Jesus sentiu. E eu vou dizer como é que ele venceu: com o Pai, em oração. Você nunca vai vencer, não é fazendo curso. É bom fazer curso, é bom participar dos discipulados, dos ensinos, mas se você não ora, é na sua vida com Deus, na sua sala com Deus, no seu quarto com Deus, que você vence tudo. Quando nós deixamos de fazer o que Deus mandou, irmão, nós acabamos fazendo o que Ele não mandou. Então nós atraímos problemas, confusões, maldições e divisões. Sabe quando você perde a bênção? Quando você deixa de ser uma bênção, que você perde a bênção. Você deixa de ser uma bênção quando você
deixa de ser uma bênção, você perde a bênção. Porque a bênção não é o que você recebe, é o que você é. E o que você é atrai. Não está lá em Deuteronômio 28, onde pisares a planta dos teus pés, ao entrares, ao saíres. As bênçãos do Senhor te acompanharão. Aí você deixa de ser uma bênção, acabou a bênção. Sou eu que importa. Eu vou dizer, irmão, desde os dias de Pentecostes até os grandes avivamentos, nasceram da oração conjunta de homens e mulheres, mesmo que em pequeno número de pessoas. Se a oração cessar, o movimento acaba. O mundo não é santo. Sabe por que o mundo não é santo? Porque a igreja não é santa. Quando nós nos santificamos, nós atraímos um padrão para a sociedade, para a vida. A igreja teve início com aqueles homens agonizando, morrendo no cenáculo, pessoas dando exemplo de vida, mostrando que o propósito está acima da própria vida. Hoje os nossos líderes se ajuntam em restaurantes para fazerem planos, para discutirem estratégias para encher seus templos. A igreja começou em um avivamento, está terminando num ritual. Começou com força viril, está terminando estéril. Precisamos voltar às raízes. Se nós queremos ser guiados por Deus para orientar uma geração desorientada, nós precisamos voltar às origens. A origem do Éden, na viração do dia, a comunhão com o Abba. Alamandorogia, deflácio como núvia. Aleluia. Aleluia. Se um pregador não possui o Espírito de Deus, o seu escritório não passa de um laboratório, desculpe a palavra, aonde você vai dissecar doutrinas, cultivar dogmas da sua vida humana. É preciso unção para ensinar a verdade, para confortar e confrontar. Mas se nós dormirmos, o inimigo invade a cidade. Por isso, pregadores, não prepare o sermão para pregar, porque o pregador, ele tem que estar tão preparado quanto o sermão que ele preparou, tão preparado quanto a mensagem, aleluia, se torne a mensagem. O sermão de Pedro lá no dia de Pentecoste impactou. Sabe por que impactou? Porque nasceu da perseverança da oração. Ele simplesmente pregou repetindo as palavras do profeta Joel. O sermão de Pedro não era o sermão de Pedro, na verdade era o sermão de Joel. Ele só proferiu as escrituras. E se você ler Atos 19:15, você vai ver que quando Pedro leu as escrituras, a mensagem dele era a Bíblia, eram as escrituras, as palavras de Joel no dia de avivamento. E a Bíblia diz que houve tão grande avivamento que 3.000 almas se renderam, 5.000 almas se renderam. Eu digo a você, o poder dessa mensagem não era a mensagem, era a vida de oração que Pedro estava dedicando a Deus. Lamando refácia. Pregue a mensagem de consolo, pregue aos doentes, aos enfermos, aos abatidos. Mas lembre-se, se um ladrão entrar na sua casa, ou entrar na casa do vizinho, se o ladrão entrar na casa do teu próximo, e se você não avisar, é crime.
Cada vez que alguém está pecando, está errando, está vivendo uma vida dissoluta, e se você não avisa, porque você não quer causar nenhum desconforto, você é tão criminoso quanto o bandido que está tomando a vida desta pessoa. Você tem que avisar. O ofício do atalaia é dar o aviso, é avisar o caminho, é dizer ao ímpio que se converta ao Senhor e que se volte ao Senhor. Aleluia! Olha só, irmãos, Atos 19:15. O inferno conhecia Paulo. Eu já vou encerrar. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Jesus eu conheço, sei quem é Paulo, mas esses dois aí, O maior elogio que alguém pode receber, irmãos, é o inferno fazer menção do seu nome e associar o teu nome com o nome de Jesus. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, sei quem é João, sei quem é Maria, sei quem é. Olha, irmão, você está sendo associado com Jesus. Por que que os demônios conheciam Paulo? Porque Paulo foi ao terceiro céu, porque os anjos os serviam, porque as suas orações provocavam terremotos em prisões, porque as suas orações estraçalhavam grilhões e cadeias, porque ele estabelecia igrejas por onde passava, porque ele conquistou almas debaixo do nariz do imperador de Roma, porque ele se sentia à vontade na presença de reis, governadores, tetrarcas. Sabe por quê? Porque ele invadiu o domínio da capital intelectual do mundo, Roma, com a mensagem do evangelho. Sabe por quê? Porque ele deixou confusos os homens dessa terra, até os sábios ficaram confusos. Resumindo, querido, Paulo, ele viveu um grande avivamento. Ele deixou o inferno, aleluia, atormentado. Paulo não deu paz para o inferno, e depois que ele morreu, a sua mensagem continuou ecoando até os nossos dias, sacudindo o inferno. Aleluia! Esse homem é bom de imitar. 2 Coríntios 2:5. De um homem assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Esse homem é bom de imitar. Paulo foi até a cruz, irmãos. Ele experimentou o milagre da regeneração, mas quando ele foi para a cruz, ele experimentou o milagre da identificação. A mesma vida de Jesus. É bom experimentar a regeneração, o perdão dos pecados, mas quando Paulo começou a sacrificar a sua vida, abrir mão dos seus sonhos, considerar todas as coisas como refúgio para ganhar a Cristo, ele experimentou o milagre da identificação como Jesus. Sedes meus imitadores, assim como sou de Cristo. Aleluia, a vida dele era como a vida de Jesus. Essa é a prova de que também podemos ser como Jesus. Se Paulo, sendo homem, pecador, assassino, foi transformado, foi regenerado, perdoado, ele mesmo se declara o mais miserável de todos os homens, mas quando ele rendeu a sua vida na cruz de Cristo, quando ele se colocou como imitador de Cristo, dando a sua vida a açoites, prisões, escárnios, quando ele se entregou verdadeiramente a um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele experimentou o milagre da identificação. Ei, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Ele não tinha mais ambições pessoal, por isso ele não tinha mais que zelar da própria vida. Ele não tinha mais reputação, logo não tinha mais que lutar para se defender. Ele não possuía mais bens, por isso não tinha mais com o que se preocupar. Ele não tinha mais direitos, por isso não se julgava mais vítima da injustiça. Ele estava morto, e quem poderia matar um morto? Aleluia! Ele era o menor dos menores. Ninguém mais poderia humilhar um homem que a si mesmo se humilhou. Isso é se render. Isso é se render. Esse homem está dizendo: sejam
meus imitadores. Filipenses 4:9. O que aprendestes e o que recebestes, o que ouviste de mim e que em mim vistes, farei, e o Deus de paz será convosco. Então essa mensagem é um desafio. Eu sei que é um desafio. É um desafio para você descer mais. É um desafio para você renunciar mais. Ah, pastor, não é para o nosso tempo. Nós podemos viver esse tempo como Paulo viveu nos seus dias. Nós podemos viver nesse tempo como Jesus viveu nesses dias. Um dia um pastor disse para mim: pastor, impossível hoje a igreja viver como a igreja primitiva. Eu disse para ele: é impossível. Sabe por que é impossível? Por causa dos dogmas. Por causa que os dogmas sufocaram o coração e a paixão das pessoas em relação ao reino de Deus, e ninguém mais tem coragem de abrir mão, ninguém mais tem coragem de vender tudo e se render, ninguém mais tem coragem de abrir mão de tudo. Não, nós queremos dar testemunho de compra. Nós queremos comprar e vir aqui na frente e dizer: Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Não! O avivamento é quando nós abrimos mão, é quando nós rendemos tudo e dizemos: nada é meu, nada meu, nem a minha vida eu tenho por preciosa, nem a minha vida, contanto que eu possa ganhar a Cristo. Fica de pé. Xarababaraba séria. Uraba canturaba xandaraba canturaba xai. Pelo amor de Deus, se renda. Pelo amor de Deus, se renda debaixo dessa palavra. O mínimo que você pode fazer nessa noite é chorar e dizer: Senhor, eu sou miserável, eu sou um egoísta, eu sou um prepotente, eu pensei em mim mesmo esse tempo todo, eu só pensei em mim mesmo. É o mínimo que você pode fazer, é o mínimo que você pode fazer, e dizer: Pai, me ajuda a ser imitador, me ajuda a ser como o Senhor, me muda, me molda por dentro. Pastor Paulo Adão, vem aqui, vem orar pelas pessoas. Você, irmão, se tiver coragem, sai do teu lugar, vem aqui para frente. Você que quer viver essa palavra, você que considera-se em uma distância longa de Jesus, um caminho distante de Jesus, e precisa se alinhar a vida dele e a vida do Abba. Sheikha Narai Aralamasori Alai. Senhor, eis aqui um povo, Senhor. Um povo que ouviu a tua palavra. Eis aqui um povo, Senhor, que entendeu a tua palavra. E assim como Paulo um dia disse: porém em nada me considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça do Senhor. Eis aqui um povo, Senhor, que entendeu esta palavra e pretende chegar até o fim das suas vidas, entregue totalmente ao trabalho e à comunhão com o Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, um dia Jacó um dia teve um sonho de uma escada, onde os anjos subiam e desciam. Aqui foi enfatizado sobre a oração. E Jacó, quando ele subia, ele encontrava o próprio Deus dizendo: eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o próprio Deus dizia a ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
A escada é um objeto que você sobe e desce. E o subir dessa escada é onde você sobe e tem as experiências que você tem com Deus. Esta igreja hoje entendeu esta palavra e você vai subir para ter experiências com Deus. Mas não basta apenas você subir. Você também tem que descer. E quando você desce ao nível da terra. E quando você está cheio da unção de Deus, você vai mudar a história da terra. Você vai fazer diferença onde você estiver. Na sua igreja, no seu bairro, na sua cidade. O Senhor está te comissionando, como o pastor disse, como um atalaia desses últimos dias. Há um choro nas ruas. Há um choro nas ruas. Há um choro nas ruas. E a Bíblia fala que nós somos portais de Deus. Você, irmão, você é portal de Deus. Você é um portal de Deus nessa nação. E você, como portal de Deus, você vai deixar de ser a igreja de 4 paredes para ser a igreja de 2 pernas, que vai caminhar por esse lugar, que vai caminhar por essa cidade, por essa nação. A igreja de 2 pernas, a igreja que estende a mão. Você vai ser aquele que estende a mão para o necessitado, para atender o clamor das ruas, o choro das ruas. Por isso um dia levantou esse ministério. Por isso um dia levantou os atalaia. Você é o atalaia. Você é o sinalizador deste mundo. Você vai ser colocado como um farol, como um sinalizador. Um sinalizador. Há uma torre de vigia e você será colocado nessa torre. Você vai olhar do alto e você vai ver. E você vai ver o perigo que as pessoas estão correndo. E você vai ser voz. E o Senhor está te comissionando como voz dessa nação. Voz. Você pode até dizer, mas eu não sou nada. Eu não sei, eu não passo de uma criança, eu não passo de um semi-analfabeto. Pedro também era um iletrado. E na sua mensagem, o pastor já falou o que aconteceu. Pai, nós te louvamos. Nós te adoramos e queremos dizer que o Senhor é o único que é digno de ser adorado neste lugar. Por isso toma cada vida aqui, Senhor. Toma cada irmão, toma cada irmã, toma cada pastor, toma cada presbítero, toma cada obreiro, Senhor. E que eles possam ser poderosos em feitos. Poderosos em feitos, em testemunho, Senhor. Em testemunho, porque a tua igreja precisa do testemunho. Senhor, que eles sejam a própria mensagem. Que as suas vidas sejam as próprias mensagens. Que a sua vida seja a própria mensagem, Senhor. Toma ele, Senhor. Adore o Senhor. Adore e encha-me com tua graça. Sozinho, quebrado, e me prostrarei. Encha-me com tua enche-me da tua glória, Senhor. Preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Sopra o teu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Sopra, Senhor. Vazio, vazio, quebrado, me prostrarei. Encha-nos com tua graça.
quebrado, me prostrarei. Enche-nos com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Sopra, Senhor. Estou vazio, venha e encha-me. Sopra em mim dentro de cada um, Senhor, outra vez. Sopra do teu Espírito sobre cada um. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio e vem aí, encha-me. Sopra em mim, sopra em mim, outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me. Sopra em mim, nova vida outra vez. Essa igreja, nova vida do Senhor. Estou vazio, vem aí, encha-me. Sopra em mim, nova vida outra vez. Sopra outra vez, Senhor. Sopra em mim, nova vida outra vez. Pode ser, sopre, sopre, sopra em mim, nova vida outra vez. Aleluia. Sopra em mim, sopra em mim, nova vida outra vez. Sopra a tua vida em nós, Senhor. Sopra em mim, nova vida preencher, Senhor, o vazio que há em nós. Sopra em mim, nova vida outra Alaba o vez. Senhor outra vez. Sopra em mim, nova vida Faz-nos voltar ao primeiro amor, Faz-nos voltar ao Sopra em primeiro amor. mim, nova vida outra vez. Sopra em mim, nova vida outra vez. Sopra em mim, sopra em mim outra vez. Sopra em ti, sopra em mim. Aleluia! Sopra em mim, nova vida outra vez. Sopra em mim, nova vida outra vez. Nós recebemos, Sopra em mim, nós cremos, Abba! Esse é um culto de esmurrar a carne. Esse é um culto de esmurrar a própria carne. Paulo, quando pregava suas mensagens, ele dizia: eu preciso esmurrar a própria carne, para que pregando não caia em vitupério. Esse é um culto de esmurrar a carne, para que possamos sair daqui e vivenciar aquilo que nós ouvimos e recebemos do Pai. Tome posse desta palavra e saiba que você se tornou alguém mais responsável pelo entendimento, pela revelação. Cada culto nós nos tornamos mais responsáveis, e esses cultos de café de pastores nos tornam mais responsáveis, porque são revelações e entendimento que nos leva a um nível onde nós precisamos aplicar aquilo que nós aprendemos. Nós nos vemos ecoados entre a parede. Ou vivenciamos ou somos provados. Ou somos provados por aquilo que nós aprendemos. Deus não leva um tempo da ignorância, mas a partir do tempo em que você entende, essas coisas são tão preciosas. Quando nós entendemos, você é levado à ativação de um jeito ou de outro.
você vai ser levado à ativação. Quem recebe, levante as suas mãos e dê uma salva de palmas a Jesus. Tome posse desta palavra. Aleluia.